Ou deixa eu chamar aqui o professor Ricardo Costa de Oliveira, colocar aqui na tela. Professor Ricardo Costa de Oliveira, muito obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui. O professor Ricardo Costa de Oliveira, ele é professor titular de Sociologia, decano da Universidade Federal do Paraná, e ele é seguramente um dos maiores estudiosos de genealogia que faz essa relação entre as famílias e o poder. E fez isso, estudou, apresentou estudos, por exemplo, do caso da Lava Jato, mostrando que eles faziam parte, todos eles ali, de uma bolha. O Deltan Dallagnol, o Diogo Castor de Matos, os outros promotores ali, os procuradores, na verdade, outros que participavam, que eram todos de uma família, de uma mesma família, uma família da elite paranaense. Mas hoje eu quero começar essa entrevista, Ricardo, dizendo o seguinte: como é que você viu ali um enfrentamento de um ator novo na política, que não é de família tradicional, que é o Renato Freitas de São Paulo, esse enfrentamento contra o presidente da Assembleia Legislativa, um político tradicional, muito antigo, e o Renato apresentou provas de corrupção, isso estava sendo censurado, estava sob censura, mas essa censura acabou de cair, agora há pouco. Nós estávamos falando sobre isso no WhatsApp, caiu a censura, isto é, agora as pessoas poderão ver a prova de que Adhemar Traiano é, como disse o Renato Freitas, corrupto. Passo a palavra a você, te agradeço mais uma vez. Boa noite, Joaquim. Boa noite a todos os amigos que estão acompanhando. Realmente é um fenômeno histórico o que está acontecendo na Assembleia Legislativa do Paraná. Nós temos várias pesquisas e livros ao longo de muitas décadas, sempre investigando a questão sociológica das relações entre estruturas de parentesco e poder político, como poucas famílias políticas dominam todas as instituições políticas em Curitiba, no Paraná e no Brasil. E o que está acontecendo na Assembleia Legislativa é que o deputado periférico negro, que vem da imigração, da classe trabalhadora mais periférica, mais explorada, subalternizada, conseguiu ser eleito vereador, depois deputado estadual, e ele tem uma prática de questionar os donos do poder, questionar esta relação que nós consideramos a relação política central no Brasil, que é o nepotismo. Nepotismo é a relação entre interesses familiares de longa duração e o poder do Estado. De que maneira o nepotismo é o privado que atravessa o público. E ele tem que ser sempre nomeado em termos de nomes, sobrenomes, famílias e genealogias. E o que o Renato Freitas está fazendo é um desafio aos donos do poder da Assembleia Legislativa do Paraná, começando com denúncias contra o presidente da casa, o deputado Adhemar Traiano, que é um veterano deputado estadual há várias legislaturas, com grande poder pessoal na Assembleia e que apresentaram denúncias envolvendo a legislatura passada, um outro ex-deputado agora, que é o Plauto Miró Guimarães Filho, que representa uma das mais antigas e poderosas famílias políticas do Paraná, que é a família Guimarães. Aí é a típica estrutura da classe dominante tradicional, uma família que vem do período colonial, passa pelo período imperial, desde a primeira Assembleia do Paraná, no Império, aqui em 1854, que há Guimarães, e continuam pela Primeira República, ou República Velha, continua ao longo do século XX, século XXI, e ele também está envolvido. E mais um nome que é também bastante importante no Paraná, em várias dimensões do poder, que é a família Malucelli, com essa TV Icaraí.
na qual houve a denúncia, acusações de corrupção, que o deputado Adhemar Traiano, agora até com a liminar, as notícias voltaram, a democracia foi restabelecida no Paraná, uma vez que a acusação de uma propina de R$100 mil, relacionando o presidente Adhemar Traiano com esta TV Icaraí e verbas para a família, inclusive na denúncia, está no plural, está no Conjur, até nos sites da Rede Globo, envolvendo o casamento de uma filha dele. Então, é a típica relação de nepotismo. E quando nós levantamos essas famílias políticas, como a do Traiano, nós verificamos ao longo de muitas décadas como eles ocupam vários cargos no Estado, vários cargos de poder, inclusive na própria Assembleia, e é uma relação estrutural. A imprensa aqui no Paraná, a mídia, inclusive o Plural, que é um dos melhores veículos regionais, também já trabalhou, mostrou como que a nova esposa do deputado Adhemar Traiano, chama Rose Traiano, ela tem uma série de cargos no governo do Paraná e em estatais, como Detran, Coapar, Tequipar, na gestão Ratinho Júnior. Ou seja, para entendermos o poder político tradicional, conservador e principalmente este componente, Joaquim, quem provoca a grande desigualdade social no Brasil. Nós precisamos nomear, identificar empiricamente essas famílias políticas da classe dominante, que estão em todos os estados brasileiros, de norte a sul. Muita gente falava no início da pesquisa que seria mais um fenômeno nordestino. Não é verdade, é do Brasil inteiro. Está aqui no sul do Brasil, está na Amazônia, Centro-Oeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, de grandes municípios como São Paulo, tem a família Covas, família Dória, tempo todo são famílias políticas, no Rio de Janeiro, e em Curitiba é o dado que a gente sempre mostra estas conexões genealógicas. Por exemplo, prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo, ele é primo genealógico neste grande e poderoso clã Macedo do ex-governador e atual deputado federal Beto Richa, pela mãe dele. E eles também são primos da esposa do atual, ou por enquanto, senador Sérgio Moro, a Rosângela Wolff Quadros Moro, que é deputada federal agora por São Paulo. São todos primos nesta família, neste clã genealógico Macedo, que é um dos mais importantes de Curitiba, na prefeitura, no Tribunal de Justiça, na associação comercial, de modo que é uma grande teia de interesses, que foi o tema de um dos nossos livros, Na Teia do Nepotismo. Como que o nepotismo está enraizado no legislativo, como em mais esse escândalo do deputado Adhemar Traiano, do ex-deputado Plauto, a TV Icaraí, como ele tem relações de parentesco e conexões no governo do Paraná, conexões no judiciário, como você já apresentou, um resumo também de algumas das mais importantes pesquisas sobre o sistema judicial paranaense brasileiro, que é uma grande rede familiar e genealógica de interesse. Da mesma maneira, já temos muitas pesquisas, até tese de doutorado do grupo, sobre tribunais de contas no Brasil. No Paraná, é um tribunal de famílias do nepotismo, e no Brasil inteiro, em boa parte também o Tribunal de Contas da União. Quer dizer, para entendermos o poder, o Estado, a desigualdade, temos que estudar de maneira detalhada, empírica, todas essas famílias políticas, com nomes, sobrenomes, genealogias, como estão incrustadas
dentro do Estado, reproduzindo os interesses privados da classe dominante de longa duração. É o início aí para o resumo da ópera. Muito bom. Agora essas relações, no que elas influem nas políticas públicas? Nós estamos falando agora, mais recentemente, o Moro, ele também é de uma família tradicional, de Ponta Grossa, a família é da elite ali da cidade de Ponta Grossa. Ele casou com a Rosângela, que é de uma família ligada a uma construtora também muito grande, você apontou isso no livro, e é parente também do Rafael Greca, e agora o Deltan Dallagnol está lançando a esposa dele também na política. Então, você vê que as famílias elas vão ocupando os espaços de poder. E o que isso influi na política pública? Por que isso impede, por exemplo, uma maior democratização, maior inclusão social, uma implantação efetiva do republicanismo do Brasil? Exato. Quando nós temos essa estrutura de classe dominante do antigo regime, com um grau de concentração de renda muito grande, e maior ainda quando nós estudamos a concentração de patrimônio, as grandes propriedades rurais, urbanas, os grandes ativos financeiros no Brasil. O Brasil é, das grandes economias mundiais, a que apresenta pior distribuição de renda. Não apenas o 1% mais rico, mas o 0,1% mais rico tem uma concentração que é inigualável, incomparável com qualquer outra economia do porte da brasileira. Isso significa que há, a cada legislatura, a cada geração, operações para reproduzir o status quo e o sistema de modo a excluir, a empobrecer, a retirar a cidadania da grande maioria da população brasileira. E aqui no Paraná é o caso de todas essas famílias do poder que estão há séculos no Estado, na Assembleia Legislativa, no domínio das políticas públicas, e a reprodução começa em Brasília, nas estruturas centrais, tipo Banco Central, que temos também pesquisas, os presidentes, diretores do Banco Central, em boa parte também são de famílias históricas do poder. E eles até criaram um mecanismo, depois do golpe contra Dilma, nos governos ilegítimos do Temer e do Bolsonaro, para tentar criar um mandato fixo avesso ao voto popular. E aí eles mantêm o Roberto de Oliveira Campos Neto. Ele é neto do Roberto Campos, que foi ministro diplomata na ditadura, mas que nós já levantamos também a genealogia do Mato Grosso, de Minas Gerais, até algumas das famílias mais ricas do século XVIII em Minas Gerais, mostrando que ele é mais um quadro da classe dominante tradicional. E aí a política pública de juros elevados para beneficiar grandes interesses do capital financeiro. E quando a gente vê, é exatamente a disputa, a luta de classes, na qual o povo brasileiro não recebe os valores necessários para a educação, para a saúde, para o salário mínimo baixíssimo, e, do outro lado, a grande massa de recursos que os dominantes controlam sempre pelo Estado, que nós apontamos. A grande riqueza só existe quando o Estado trabalha para os mais ricos. Termos de juros, concentração fundiária, a política agrária no Brasil é um desastre, quando a gente vai analisar a política pró-latifúndio, muitas vezes até especulativo, quando nós estamos verificando um quadro como um todo. E, para isso, a gente tem que entrar na análise sociológica detalhada do quem é quem, como o Joaquim falou, do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol,
que só podem ser entendidos como famílias políticas, e sempre foram ativistas, militantes de extrema-direita, operando dentro do sistema judicial. Alguns anos atrás, e aí o Joaquim lembra muito bem, ainda havia ideologicamente, que foi uma relação construída pela mídia. Recomendo mais um livro do nosso orientando no pós-doutorado, Tarsis Prado Júnior, que é Moro, o herói construído pela mídia. Moro é um produto ideológico manipulativo da grande mídia no Brasil. E ele representa velhos interesses do sistema judicial de extrema-direita no Paraná. Só podemos entendê-lo pela família, pela esposa, que é do clã Macedo. Ele tem um parente também, que é o Hildebrando Moro, já falecido, mas foi muito importante, uma família no Paraná, no Brasil inteiro, que tenha tido um desembargador, é um diferencial de qualidade na atuação jurídica dos parentes, em maior ou menor grau. E também o Deltan Dallagnol. O caso da Rosângela, é claro, ela é prima ainda mais próxima por 2 desembargadores na família Wolff. E ela, também deputada federal em São Paulo, é uma mulher da classe dominante tradicional que reproduz a política de exclusão. E todos esses operadores da Lava Jato, nós pesquisamos numa época que muitos os consideravam, entre aspas, uma elite renovadora, que a turma da Lava Jato, o Moro, o Dallagnol, o Carlos Fernando dos Santos Lima, Diogo Castor de Matos, vários integrantes seriam pessoas, entre aspas, novas, renovadoras e com sentido de mudança. E nós, pelas genealogias familiares, pela sua lógica social, comportamental, familiar, mostramos que eles eram todos ligados a famílias do poder, da classe dominante, de extrema-direita e de uma cultura, na época do Temer, golpista, como fizeram patrocinando o golpe ilegítimo, ilegal, contra a presidenta Dilma. E aí basta ir analisando as genealogias. Um que ninguém sabia, que não era divulgado, não estava na internet, era o Carlos Fernando dos Santos Lima. E aí nós, aqui no Paraná, sabemos, investigamos, pesquisamos a família, e verificamos que ele era filho do procurador Oswaldo dos Santos Lima, quer dizer, o sistema judicial com uma hereditariedade em termos jurídico-políticos, e também que ele tinha sido deputado estadual, presidente dessa mesma Assembleia Legislativa, que nós começamos a debater no começo do programa, por muitos acusada de ser uma instituição pré-moderna, uma instituição com graves problemas de corrupção estruturais, desde a época de um deputado que era, entre aspas, denominado o vice-rei do Paraná, que era o deputado Aníbal Cury, que forja um termo aqui na política regional paranaense, que é o curismo, um sistema de nepotismo, de extração de recursos, que o grande público teve uma certa aproximação apenas em um momento, na série Diários da Assembleia. Mas o Aníbal Cury também já tem um neto, que é o deputado Alexandre Maranhão Cury, muito ativo, muito engajado e que continua a herança política do Cury, e pelo Maranhão é aquilo, as velhas famílias nordestinas que vêm das capitanias hereditárias, família Albuquerque, Maranhão, como várias outras de Pernambuco, Cavalcante de Albuquerque, Rego Barros. Rego Barros é a genealogia do deputado Ricardo Barros de Maringá,
que é outra tremenda estrutura oligárquica e de nepotismo na região de Maringá, que já tem a filha, a jovem deputada Vicky, casou o Ricardo Barros com a Cida Borghetti, que foi governadora, ela era vice-governadora, de modo que a gente vai puxando os nomes, é sempre família. E o Carlos Fernando dos Santos Lima, filho de um deputado estadual, presidente da LEP em 73, no auge da repressão, da tortura, do desrespeito aos direitos humanos, da ditadura militar. Então, eles tinham uma mentalidade extremamente conservadora, de direita, golpista, e que conduziu o Brasil para a grande crise, o despenhadeiro do bolsonarismo. E aí, Joaquim, a gente foi levantando de todos, operadores, procuradores, depois também desembargadores, não só os do Paraná, mas os do TRF4, como o próprio João Pedro Gebran Neto. Estão todos em um dos artigos nossos, recomendo para quem quiser aprofundar, que é a prosopografia da Operação Lava Jato. Nós temos muitos materiais na nossa revista, que se chama Revista do Núcleo de Estudos Paranaenses, o NEP. E aí o interessado, o pesquisador, o cidadão, o sindicalista, a dona de casa, o trabalhador, terá muitas informações sobre o quem é quem desses membros do judiciário, juízes, procuradores, desembargadores e as suas conexões de parentesco, genealogias, que em boa parte é a tese do nosso grupo, é uma epistemologia, explicam o poder no Brasil, que boa parte do poder no Brasil, a classe dominante, é um poder familiar de reprodução de grandes interesses. E aí a gente vai vendo nomes, como na época também era o presidente do TRF4, ficou bem conhecido na época, o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. E interessante que no próprio material do TRF4, ele apresentava com muito interesse a própria genealogia dele, com antepassados no STF, na classe dominante gaúcha, em Porto Alegre, uma das mais importantes genealogias do poder século XX, XIX, no sul do Brasil. E ele estava lá na presidência do TRF4. Com isso, a gente vai verificando que havia uma grande indisposição e um ódio de classe contra Luiz Inácio Lula da Silva, que também é um dos poucos políticos no Brasil, como Renato Freitas, que vem de origens populares, vem de uma família que passava fome em Pernambuco, e aí o ciclo dele, saindo de Pernambuco para São Paulo, saindo da fome para o trabalho no ABC, depois também contribuindo no sindicalismo, criando um partido político. Com isso, o ódio de classe, o ódio sobre o Lula que esses operadores jurídicos da classe dominante no sistema judicial tinham. Com isso, a categoria muito discutida de lawfare, que é o direito de guerra contra o adversário político, sem respeitar prazos, sem respeitar critérios, desmoralizando o pouco que ainda havia do sistema judicial brasileiro, que, em um momento, contou também com o apoio do STF na prisão ilegal, na prisão política de Lula, que nos conduziu ao desastre do bolsonarismo. Da mesma maneira, como nós estamos falando dos juízes, procuradores no Paraná, desembargadores do TRF4 em Porto Alegre, é o mesmo esquema que havia aqui nesta, entre aspas, República Jurídica de Direita de Curitiba,
que na nossa leitura sociológica, de maneira comprovada, é uma república do nepotismo de Curitiba para o golpe no Brasil. Porque passava do Sérgio Moro, do Dallagnol, passava de Carlos Fernando Santos Lima, e todos esses nomes que nós pesquisamos, pelo Gebran, ia para o STJ como a outra família político-jurídica, aqui de Curitiba, de origem alemã, de origem na imigração alemã, que era Félix Fischer, desde os casamentos, os filhos, e aí chegava até o STF com o Edson Fachin, que também teve um desempenho extremamente problemático, que não tinha relação com o histórico dele. Eu conheço aqui, quando ele era professor da mesma Universidade Federal do Paraná, que vai ter que fazer um grande movimento de crítica, como vem sendo feito, ao permitirem que a Universidade Federal do Paraná tivesse produzido um Moro, um Dallagnol, um Fachin e tivessem contribuído no golpe contra a democracia. E aí também todos os nomes que a gente vai investigando, porque da mesma maneira que a Assembleia Legislativa do Paraná, tribunais de contas, o TRF4, o STF, também é mais um grande clube de famílias político-jurídicas no Brasil. Então, esses são os eixos que nós temos que seguir e aprofundar sempre. Então, a Regina Chaves coloca aqui, Moro não é de Maringá? Não, o Moro, do documentário A Grande Farsa, vocês podem ter um pouco da genealogia do Moro. O tataravô dele, paterno, foi para Morretes, é de Vêneto, na Itália. De Morretes foi plantador lá de chá, tinha lá propriedades rurais. Aí depois foi para Ponta Grossa, também tinha propriedade rural. Um campo de golfe de Ponta Grossa, tem o melhor condomínio que tem lá, e tem um campo de golfe, é da família Moro, empreendimento da família Moro. Depois o pai dele era professor universitário. Aí o pai dele foi para Maringá, fundador da Universidade Estadual do Maringá, e a mãe também professora, e ali eles tiveram 2 filhos. O Moro fez direito, a família investiu nessa formação dele de direito, e ele foi logo estagiário de um escritório de advocacia de uma outra família, e depois esse escritório de advocacia, esse advogado foi acusado de uma ação de improbidade administrativa, prefeituras, essa acusação acabou absolvido. O Moro, já juiz, foi testemunha desse advogado. O que eu estou falando tudo isso porque linka com isso que o professor está falando, porque essas famílias acabam se protegendo, todas elas. Faz parte de uma elite e acaba assegurando, inclusive, impunidade. Eu dito isso, professor, eu pergunto agora se a Operação Lava Jato foi uma operação que nasceu de um grande preconceito de classe, justamente por unir essas famílias, a mesma bolha, como o senhor já chegou a dizer, e tinha um projeto nacional, que era um projeto nacional de inclusão social, que despertava alguma reação de setores conservadores da sociedade, né? E se, de alguma maneira, esse ambiente cultural, desse conservadorismo de família, de proteção da família, de seus privilégios, foi a mola que impulsionou a Lava Jato. Sim, a Lava Jato, ela era uma operação ideológica de extrema-direita e com mais um componente também. Ela era extremamente lucrativa porque ela gera uma grande rede de advogados, escritórios jurídicos, acompanhando o seu processo, que também já foi bem estudado. Alguns dos principais advogados nas delações premiadas, no sistema de proteção, então, com um componente ideológico golpista, conservador, do antigo regime, como nós classificamos o direito brasileiro, havia a grande questão da lucratividade, da rentabilidade, na qual os integrantes tentaram buscar e extrair o máximo de recursos,
Tanto que um dos problemas, quando começou a crise da Lava Jato, era o tal fundo bilionário que o Deltan Dallagnol sonhava em controlar, que ele teria uma quantia muito grande para ele continuar fazendo politicagem no Ministério Público, o que ele sempre fez. Tudo isso foi muito bem denunciado, vários grupos críticos da esquerda, papel do Joaquim também, sempre acompanhamos aí, vários grupos. Nas universidades aqui no Paraná, nós sempre colocamos a questão. A Universidade Federal do Paraná sempre teve resistência. Nós organizamos um curso de debates de alta cultura, de ciência, sobre o golpe no Brasil. E logo tudo foi sendo, de uma maneira explícita, comprovado em várias operações, como a própria Farsa Jato, quando as gravações foram sendo divulgadas, o que certamente, ao longo do tempo, ainda trará muitos outros elementos. E ao lado da rentabilidade, que a Lava Jato era uma operação na procura de dinheiro, e muito dinheiro no Brasil. Está até num dos livros clássicos do Brasil, se chama Arte de Furtar. Tem um capítulo, uma passagem, que eles fazem uma admoestação. Cuidado com os que prometem nos livrar dos ladrões. Esses, muitas vezes, são os piores ladrões. É o caso da Lava Jato. Tanto que eles estão sendo caçados por irregularidades, malversações. Agora mesmo está avançando aqui no Paraná, na Justiça Eleitoral, o processo que irão investigar, examinar as condutas, o financiamento do próprio Moro no Senado. E é também uma questão que o Joaquim e vários apontaram, e isso ao longo dos anos será também cada vez mais documentado, quando abrirem arquivos nos Estados Unidos, que foi a conexão internacional com os Estados Unidos em várias agências, em vários interesses. Como no golpe de 64, muitos diziam que nunca teve papel dos Estados Unidos, quando abriram os arquivos da embaixada, da CIA, da Operação Brother Sun, ficou escancarada a intervenção internacional estrangeira na rapina do Brasil. E, da mesma maneira, quando levantarem os dados da Lava Jato, por que Moro o tempo todo estava nos Estados Unidos? Todos os seus integrantes, mesmo a relação de Bolsonaro, que um presidente do Brasil foi na CIA, as conexões, mostrando este ponto. Então, a Lava Jato era uma bolha conservadora de extrema-direita e uma bolha corrupta de saque do Estado, ligada a interesses também com empresários no Brasil, nos Estados Unidos, sempre pagando bonificações extremamente generosas que até hoje estão sendo investigadas da Petrobras, como que os acionistas nos Estados Unidos tiveram uma imensa alegria, um imenso lucro, um imenso ganho com decisões criminosas desses operadores da Lava Jato, agora que eles já foram desmascarados no próprio STF, na Corte de Haia, na ONU, ou seja, a Lava Jato é um monumento ao golpismo, à rapina, à pilhagem, ao saque do Brasil e nas regras da arte de furtar mais ladrões do que os ladrões que eles diziam perseguir e punir. Muito bom, professor. Aproveitar para falar um pouco da sua história. Eu vi seu currículo, você é formado pela UFRJ, né? E depois fez carreira acadêmica na Universidade Federal do Paraná. É decano, titular de Sociologia. Gostaria que você falasse um pouco da sua história e por que é que você decidiu pesquisar esse tema. Quando é que você disse, é por aqui que eu vou entender o país? Essa é uma forma de poder entender o país, vendo essas famílias que mandam desde sempre.
Sim, ótima questão. Na verdade, já é um projeto acadêmico, uma construção coletiva com vários acadêmicos, pesquisadores, desde o meu doutorado. Eu fiz a graduação Ciências Sociais na UFRJ, no IFIX, Largo de São Francisco. Fiz meu mestrado na Inglaterra, na área de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, em Londres. E no meu doutorado na Unicamp, Ciências Sociais, início dos anos 90. Aí eu estava com um projeto de estudar o poder, a elite política imperial e republicana no Paraná. E aí nós começamos a constatar, observando, com outros estudos acadêmicos, um estudo que eu considero muito importante, que é o livro do professor Francisco Antônio Doria, Os Herdeiros do Poder, que ele reabilita a genealogia para estudar a política no Brasil. Durante muito tempo, Joaquim, a genealogia era vista como uma técnica elitista, nobiliárquica, que apenas interessaria a classe alta, a antiga nobreza, a alta burguesia, e nós temos a investigação que a genealogia é uma tremenda técnica de pesquisa crítica para a sociologia histórica e política, que é pela genealogia que nós reconstruímos a lógica social das classes no Brasil e no mundo inteiro. Significa que a estrutura social, em boa parte, também é uma estrutura genealógica. Quem é muito rico tende a permanecer na grande riqueza. No 1% mais rico, há uma grande reprodução familiar e genealógica. Quem sobe é emergente na economia, um empresário, na política, o que acontece frequentemente, acaba casando com velhas famílias tradicionais do poder e da velha classe dominante. Vários exemplos aqui no Paraná. Um, que é uma família muito importante, é a família Lupion, que foi do governador Moisés Lupion, que era um dos homens mais ricos no Brasil nos anos 1940 e 50. E aí os netos, o bisneto, continua lá o deputado federal, ele é o presidente da frente parlamentar do agronegócio, da agropecuária, da bancada ruralista. Eles têm aqui no Paraná, quem conhece bem Curitiba, o tal Castelinho do Batel, que é uma espécie de imaginário fake sobre o antigo regime. É claro, quando você vai ver onde é que filhos e filhas de deputados casam, inclusive da Assembleia Legislativa do Paraná, no tal Castelinho do Batel. Isso sai muito caro. Para ter muito dinheiro, eles têm que extrair. Aí é o conceito extrativismo estatal, de modo que só entendemos a classe dominante brasileira, o Senado, os deputados federais, quem controla o poder legislativo, operando o conceito de família política e genealogia. Por exemplo, o presidente da Câmara, deputado Arthur Pereira Lira, é um complexo familiar nas Alagoas, filho do ex-senador, atual prefeito, tem uma rede de primos em vários municípios, e nós só entendemos, Joaquim, o orçamento secreto como um orçamento de famílias políticas, um orçamento do nepotismo. Quando você carimba o recurso em Brasília, na Câmara, passa pelo Senado e vai para as localidades nas quais, muitas vezes, o prefeito é da família política do congressista em Brasília. Isso é comprovado. A gente está lançando mais um artigo agora na nossa revista NEP, dezembro, dia 15, sobre orçamento secreto e famílias políticas. E para entender classe social no Brasil, essa nossa classe dominante tradicional, quem vem de famílias que já estão no poder
no Estado, na educação superior, na grande propriedade rural, em cargos políticos, também na universidade, também na grande mídia. É preciso investigar a genealogia, que é uma grande transmissão, reprodução. Quem enriquece, como eu falei da família Lupion, ou mesmo a família Richa, casou no clã Macedo, e temos vários exemplos. E o contrário da moeda social, infelizmente, também procede. Os mais pobres dos pobres no Brasil, eles vêm da brutalidade da escravidão, como os negros são e continuam sendo massacrados. Periferias, favelas, aí é o impacto da escravidão e das populações indígenas destribalizadas, na qual formam a maioria negra, pobre, sem escolaridade, com os piores indicadores sociais. De modo que a genealogia, ela é uma tremenda ferramenta sociológica de investigação da realidade, da desigualdade. Porque não adianta, Joaquim, falar patrimonialismo, falar em concentração de renda, você tem que dar nome, sobrenome, família, genealogia. Claro. Professor, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta, porque quando você diz famílias são poucos, e eles se perpetuam, vai passando de pai para filho e controlam o espaço público, o poder político, tem o poder político. E quem garante poder político a eles é o próprio povo, porque vota. Agora, por que o povo vota? Porque eles também dominam os meios de comunicação. Alguma vez o senhor já pensou em fazer estudos sobre a genealogia nos meios de comunicação? Temos, não é agora mesmo. Aqui, temos, é fundamental. Então, é a mesma lógica, fundamental. Não é agora ter uma tese de doutorado. Deixa eu só concluir, porque eu estou dizendo que essa mídia independente que o senhor está falando agora é uma grande novidade. Estão tentando sufocar essa mídia independente. Por quê? Porque eu já disse que aqui, até pouco tempo atrás, quando eu trabalhava na Globo, na Veja, eu sabia que 90% da informação que as pessoas consumiam era decidida por 6 famílias, se reuniam num restaurante, como a gente fala aqui em São Paulo, no Fazano, e decidiam o que fazer. Mas eu te passo se pode fazer um estudo sobre isso, se já existe, qual é esse estudo, por favor? Correto, não, é a questão também central para entendermos o poder no Brasil, a mídia hereditária. E nós temos já uma tese de doutorado, até defendida esse mês, ainda não coloquei no meu Lattes, aqui sobre a mídia em Curitiba, no Paraná, Gazeta do Povo, família Cunha Pereira. É mais uma família do poder, hereditária. Essas famílias têm uma genealogia dentro do Estado, o avô foi desembargador, o outro parente era conselheiro do Tribunal de Contas, estão sempre dependendo de apoio, verbas publicitárias, e da mesma maneira cada veículo no Brasil, como o Estadão e a família Mesquita. Tem já pesquisas, levantamentos genealógicos, mas a gente precisa aprofundar e detalhar todas essas famílias, Mesquita, Estadão, Frias de Oliveira, Folha, UOL, que é uma família também, todas têm longas genealogias, também São Paulo, Saad, os casamentos, a época era Cívita, no Rio de Janeiro, a família Marinho, a gente tem toda a genealogia, antes as famílias que também passam a se organizar como unidades de parentesco na mídia, como evangélicos, a família do Macedo, do Crivella, R.R. Soares. Então, a tua questão ela é essencial, Joaquim, porque a grande mídia, o grande capital midiático no Brasil, da mesma maneira, é uma organização familiar de longa duração. E elas são famílias com longas genealogias no poder. Vem não apenas agora, no século XXI, século XX, mas a gente encontra tentáculos século XIX. Aí entra a dimensão escravista e no período colonial. Ou seja, a gente está entrando em famílias da classe dominante tradicional, como essas que dominam a grande mídia brasileira, que formam um clube fechado de interesses, pautam seus editoriais. Aí saiu, de vez em quando, o editorial
da grande mídia, do Estadão, da Folha, Globo, é o que há de mais ativismo, militância de extrema-direita em vários casos, ideologia neoliberal de destruição dos direitos da cidadania para a classe trabalhadora. É o tema agora do doutorado, como eu te falei aqui, sobre a Gazeta do Povo, em Curitiba, que era ter um jornal regional, tinha uma importância antes da internet. Aí ele passa a ser um blog de extrema-direita para extremistas, para radicais de extrema-direita, e perde a dimensão que chegou a ter. Mas o acadêmico, que é o Alexandro, ele estudou, Joaquim, vários editoriais da Gazeta contra a reforma da Previdência. De que maneira que o capitalismo, no mundo inteiro, descobriu que uma grande forma de lucro, de alto lucro, é roubar as aposentadorias da classe trabalhadora. É o que acontece no Brasil, na França, na Europa, todos os países que têm esse problema, aumentando a miséria, tempo de trabalho. No Brasil, os ataques aos direitos trabalhistas, eles tentaram sepultar a própria Era Vargas. Não é só a Constituição de 88, quando destruíram a carteira de trabalho. E quando a gente vai estudar aquilo que você apontou, onde é que estão essas famílias na relação com Vargas? Odiavam Getúlio Vargas da mesma maneira, menos porque Lula ainda vem da classe trabalhadora, eles odeiam mais ainda. Porque Lula, entre aspas, eles o consideram, entre aspas, pau de arara pernambucano. E o ódio de classe, o preconceito, como eu vi em vários círculos, é muito atroz, é simbolicamente muito pesado. O Getúlio ainda era alguém, um grande latifundiário do oeste do Rio Grande do Sul, mas o ódio que essas famílias, Mesquita e vários outros, tinham para o Getúlio, passam contra o João Goulart, passam contra o Lula, contra a Dilma, e mesmo o Lula fazendo um governo bom, crescimento da economia, aumento do emprego, projeção internacional do Brasil, respeito maior ao meio ambiente, mesmo assim o ódio, a luta de classe, como eu falo, hoje, final de 2023, não há grande oposição organizada no Congresso. PL está se esfarelando. Bolsonaro, pelos seus crimes, inelegível. E os que não levantaram ainda o que tem contra ele. E aí, quem é o principal partido de oposição? A grande mídia familiar, político-hereditária no Brasil, contra os direitos da maioria. Professor, a gente está chegando no final, mas só para lembrar que poder é simbólico, a riqueza se mantém muito através de símbolos, né? Então, como eles mandam no espaço público, uma vez eu li uma matéria, estava vendo aqui, recuperando, que tem muitos nomes de cidades que tem nome de santa, mas que nunca foram santas. Mas era porque era homenagear a filha, a nora, a esposa, a viúva, a nora, enfim. Então, por exemplo, tem uma cidade aqui em São Paulo que chama Santa Ernestina. Não existiu Santa Ernestina, não existe, mas existe a cidade de Santa Ernestina, porque foi o coronel local que resolveu dar o nome na cidade, que era a nora do fundador da cidade. Então, o poder, quando você tem o poder, você mantém símbolos que é para que você mantenha o poder político, né? Então, quando você tem o controle dos meios de comunicação, você acaba se perpetuando, tendo poder, mantendo também esse poder político, tendo acesso ao poder político pela via do voto. Mas por isso que eu vou perguntar agora se, de alguma maneira, quando você começa a ter a democracia, o povo vai aprendendo, tá? Então, você teve 4 governos, 4 mandatos, foram interrompidos pelo golpe, o Lula voltou agora, teve que fazer uma frente muito grande para poder voltar, mas acabou voltando. Mas o que acontece é que você falou de Getúlio, em algum momento tem um golpe. Esse golpe, de alguma maneira, dá para relacionar que é para preservar o poder dessas famílias ou não? É do tipo seguinte, olha, as famílias que dão o nome de santo, inventam santo por aí, controlam todo o espaço público, quando vão perdendo o poder, falam, agora não tem jeito, vamos dar um golpe. Perfeito, Joaquim, e está bem documentado. Em 1930, o Antônio Carlos,
de uma das principais famílias de Minas Gerais, ele resumiu falando: façamos a revolução, entre aspas, antes que o povo a faça. Ou seja, façamos a contra-revolução, o golpe, e pior ainda, em 64. Aí a questão que se apresentou: o povo, ele é vítima do abuso do poder econômico da classe dominante da burguesia, porque uma campanha empresarial, ela joga muito dinheiro para eleger a bancada burguesa, para eleger a bancada do agronegócio. E aí entraram também bancadas da bala, agora bancadas da Bíblia, que são campanhas de alguns grupos evangélicos muito ricas, com uma base de controle da população. Isso mostra que a democracia burguesa tem seus limites. E o poder simbólico, você também apresentou muito bem, temos aqui no grupo uma tese de doutorado, que é da Luciano, que ela está levantando nomes de logradouros, ruas, avenidas, praças, quando não equipamentos coletivos, nomes de hospitais, nomes de aeroportos, nomes de rodovias, com famílias políticas. Aí imagina, a hora que esse menino, que é o Covas, a mídia vive dando espaço, projetando ele. A hora que ele se candidatar, ele já teve um marketing gratuito que vale centenas de milhões durante muitos anos, porque a mídia é que reproduz, que eles sabem que depois terão um grande retorno. Então, o povo vota nas famílias políticas, vota no nepotismo pelo abuso do poder econômico, pela política de extração estatal, pela fisiologia, para ganhar espaço. Tudo isso tem que ser muito criticado também. Muito bom, professor. Professor, chegamos no final, quero agradecer a sua presença aqui. Mais uma vez, gostaria que viesse outras vezes, porque realmente, para entender o Brasil, existem formas de você olhar, e você olha pela Constituição da família, como elas continuam nesse espaço de poder. Se você for para o Tribunal de Justiça, você vai ver o juiz, o desembargador, parece que é o mesmo. Você olha ao mesmo tempo, é o filho, continua sendo aprovado, sim, procuradores, tudo isso ocorre, então esse tema é bastante importante. Passo, então, para você fazer o encerramento. Correto. E qualquer instituição é essa lógica familiar e hereditária. Bilionários, a gente levantou os bilionários, todos de famílias empresariais, muitas de longa duração, tipo Itaú, Unibanco, famílias escravistas desde o século XVIII. Família Setúbal, importante na política em São Paulo, Moreira Salles, empresariado, federações das indústrias, associações comerciais, só entendemos pelas genealogias familiares. Da mesma maneira, militares. Temos na revista NEP, Núcleo de Estudos Paranaenses, um artigo, A Nobreza Armada. Todos os oficiais generais que foram ministros do desgoverno Bolsonaro eram de famílias militares há várias gerações. Começando pelo vice-atual senador Mourão, o general Heleninho. Sabe que o general Heleninho, Heleno Pereira, ele é primo do ex-governador Roberto Requião de Melo e Silva, aqui em Curitiba. Você vai encontrando, você vai vendo os parentescos. Todos, não é? Assim, com essas conexões. E aquela questão, o Lula, ele é um grande quadro, um homem político por excelência, mas ele tem que governar com famílias políticas, desde o vice, o Alckmin, ainda bem, até governar com o Congresso, com o que tem o centrão, melhor do que ter um golpe ou uma desgraça de extrema-direita. É o grande dilema brasileiro. Mas pesquisando, começamos a exorcizar esse problema pela própria investigação. É isso. Tá ótimo, é isso, é o conhecimento contra a ignorância. É a ignorância que é a ausência de luz, né? Quando você coloca, acaba a escuridão, né? Aí você vai apontando e vai levando o conhecimento. Aí você vai... Esta é a possibilidade, a única, de construir um novo país.
é um país diferente, né? Um país com mais inclusão social e com mais oportunidade das pessoas, que no final todos vão ganhar. Só esses poucos privilegiados é que vão perder poder, mas ainda vão continuar muito ricos. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos vocês. Uma satisfação, contem conosco. Muito obrigado, professor. Até mais. Tchau. Até logo.